Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje a igreja celebra sempre no domingo da oitava de Natal, ou quando não tem domingo da oitava, se celebra no dia 30. A Sagrada Família. Se Jesus quis, o Filho quis se encarnar, claro que ele formou uma família sagrada, onde a mãe é até imaculada, São José, quem sabe, mas também um grande santo. É a família exemplo para nós. A partir daqui, nós temos todos os exemplos que nós precisamos das nossas famílias. José não teve relação sexual com Maria, abdicou disso, mas se doou completamente a ela, como por obediência a Deus. Maria, imaculada também, virgem, correu o risco de ser apedrejada para ter o filho e viveu ao lado de José para sempre a virgindade. E o Filho de Deus, que é quem santifica e torna possível esse relacionamento. A primeira coisa para acontecer, a Sagrada Família, que teve que acontecer, é o contato com o Criador. O anjo Gabriel que fala com Nossa Senhora, o anjo que fala com São José. O anjo é aquele mensageiro de Deus. Ora, ou seja, a primeira mensagem que nós temos que ter é que as famílias têm que rezar. Família que não reza se desestrutura obrigatoriamente. Rezar juntos, o terço, né? Ler a Bíblia juntos, ter a vida de oração pessoal de cada um, na adoração, na leitura da Bíblia, na meditação, mas tem que rezar. A primeira coisa importante para uma família ir bem é a vida de oração. Não faltar missa aos domingos, em hipótese alguma. Tentar ir ao máximo de missas possível. E assim por diante. Essa é uma tecla que eu bato sempre e não vou cansar, porque é a fonte de tudo. É o amor que Deus quer, que exige de nós, brota dele mesmo. O amor incondicional. Porque pode até ser, poxa, mas viver um matrimônio de José sem relação, até a gente chama de matrimônio josefino. Matrimônio josefino, sem relação sexual. É impossível? Não. Não é porque é São José. Quantos casais que um dos cônjuges está impossibilitado de ter relação? E aí você tem duas opções. Ou você entra no pecado do adultério, para saciar o infinito do seu coração, ou você vive a doação semelhante a José, por amor a Deus. Simplesmente, que vai preencher o seu coração. Então, isso que parece distante, pode acontecer com qualquer um de vocês. Por isso a igreja pede duas coisas: castidade no namoro, não ter relação sexual no namoro. Por quê? Para aprender a amar sem usar. O amor, a relação sexual está para o matrimônio, para gerar vida. Se o namoro, o casal de namorados, aprende a amar doando-se, sem usar o ao outro, ele está treinando para o casamento. Vamos supor que o casamento aconteça e na lua de mel um acidente deixa um tetraplégico. O que vocês acham que a igreja pediria? Descarta o cônjuge que é tetraplégico ou ama até a morte? Mas se houve um namoro que não foi santo, vocês acham que seria capaz de fazer isso? Nunca. Então, namoro santo e castidade no matrimônio. Como assim, padre? Sim. Por exemplo, não usar métodos contraceptivos, nem laqueadura. Ah, mas aí eu vou ter... Não. Nós temos os métodos naturais, Billings, Creighton. Esses métodos, por que não usar método? O que o método contraceptivo faz?
faz com que você use o outro para ter prazer. E na verdade, o que a Sagrada Família está ensinando? Que você se doa ao outro por amor. A relação sexual é uma relação recíproca de doação. A mulher que se fala, não, mas eu sou agora independente, feminista. Pelo contrário, o que eu mais recebo é reclamações de mulheres que se sentem usadas pelo marido porque usa contraceptivo. Porque ele chega em casa e fala, deita aí, né? Sem qualquer tipo de carinho, de afeto, de doação. Então vamos lá, vida de oração. E depois a castidade no namoro e no casamento. Para treinar a se doar. O padre vive o celibato. As freiras ou alguns consagrados. Celibato não é uma castração, uma anulação do ser humano. É alguém que se dispõe a amar completamente com o amor de Deus para se doar completamente. Então, eu tenho que me doar à igreja completamente, 100%, por amor a Deus. E casais que não têm filhos, porque não conseguem ter filhos, não são malditos, como diz o Antigo Testamento, né? Casais que não têm filhos, hoje, se não conseguem ter filhos, o maldito não é aquele que não consegue, é aquele que não consegue gerar filhos para Deus. Ou seja, um casal que consegue cada vez mais catequizar alguém, evangelizar, mesmo que não consiga ter filhos, ele consegue gerar filhos para Deus. Então essa é a dinâmica. Então vamos lá. A oração busca o amor de Deus. O amor de Deus faz com que você se doe um ao outro. Claro que a doação no matrimônio não é só na relação sexual. A doação ela é todos os dias. É quando o marido chega em casa e diz eu te amo. Quando ele acorda e trata bem. A esposa quando recebe bem o marido. Quando faz algo. Então o amor tem que ser colocado em prática todos os dias. Não se pode deixar de lado. Sempre alguém tem que declarar o amor. Essa história de que, não, eu não preciso falar que eu amo, não. O amor precisa ser colocado em atos. Nós somos seres humanos que temos atos, não só pensamento. O pensamento é uma coisa. Ah, ele sabe que eu amo, ela sabe que eu amo. Não. Coloque, tanto é que ninguém consegue chegar a ter virtude se não colocar atos em prática. Né? O problema hoje é que, como eu já disse várias vezes, ao invés de colocar atos de amor em prática, acontece que muitos, tudo bem que eu recebo mais reclamações de mulheres, mas pode acontecer o contrário. Muitos homens têm usado a língua para criticar a mulher, falar defeitos, ser feia, se eu vou te largar, né? Coisas absurdas, que não tem um mínimo de lógica. A não ser destruir uma pessoa. Quando você for buscar o amor de Deus, você tem que tentar falar coisas que vai edificar o outro. Falar das qualidades, não dos defeitos. Se a sua esposa está com rugas, é porque ela se consumiu por você. Se consumiu por seus filhos. Se o seu marido tem rugas, está lá, cheio de... é porque também se consumiu. Então, ver a beleza, né? Algo que o Espírito Santo faz, ele faz novas todas as coisas. Faz novas todas as coisas. Bem, relacionamento conjugal. Quantos relacionamentos feridos. Saber pedir perdão na família, no relacionamento conjugal, é um ato também de nobreza. Saber cada vez mais rezar juntos e os dois procurarem ouvir a vontade de Deus. Tem gente que fala assim, padre, quantos filhos eu tenho que ter? Não, tem que ter sempre um monte de filhos? Não. Abra a vida, né? Venha, pega uma instrutora de método Billings aí, para você sempre aprender profundamente, e ouça os dois a vontade de Deus. Decida rezando. Existem
situações que você pode não ter muitos filhos. Depende. Outros são generosos com Deus. Mas o importante é o casal estar em escuta, vivendo essa abertura à vida e escutando a voz de Deus. Rezando, né? Não tem uma regra fixa. E depois vem os filhos, né? Os filhos que, infelizmente, hoje os pais têm terceirizado a educação. E a educação dos filhos tem que ser feita pelos pais cristãos. Educar na fé, ensinar a doutrina, ensinar que Jesus nos salvou, ensinar a castidade, ensinar a rezar 3 Ave Marias pela pureza, ensinar o valor do corpo, que não deve se doar, se dar-se, deixar ser usado só no matrimônio. Educar para participar da Santa Missa, que Deus tem que estar em primeiro lugar, que quem ama a Deus acima de todas as coisas, acaba que é mais feliz, dá sentido ao sofrimento, explicar sobre o sofrimento para o filho, sobre o fracasso, que todo mundo vai enfrentar o fracasso e o sofrimento, inevitavelmente. Explicar que você também fracassa, que você também sofre, mas que quando você fracassa, você busca a força em Deus, que o maior fracasso é a falta de humildade, é o orgulho, que você pode sim tirar um bem de um fracasso, por exemplo, a humildade, se colocar diante de Deus, né? Senhor, eu errei, falhei, mas eu confio em Ti. Ensinar a criança desde pequeno que pode falhar, que pode errar, né? E a outra coisa que também eu falei para o casal, que é mais forte ainda para a criança, não humilhar crianças, não falar defeitos. A palavra do pai e da mãe tem um poder muito forte. Você não presta, você é um traste, como é que você foi nascer de mim? Imagina uma criança ouvir isso. O quanto isso gera trauma, né? Quanto a criança vai sofrer absurdamente com essas palavras. E aí entram as derivadas disso aí, né? O enteado, você que é pai, ou padrasto ou madrasta, cuidado para não tratar o filho que não é seu de uma forma humilhante. Vira e mexe, eu também atendo vários casos. Trata o seu filho como rei e o outro humilhando. Imagina você como criança, se você gostaria de ser tratado assim. Quantas crianças já atendia com trauma de padrasto e madrasta? Não humilhem seus filhos, seus enteados. São filhos de Deus, querem o amor. Eles buscam em você uma referência de pai ou de mãe. Isso é muito grave diante de Deus. Ali é uma criança, né? A outra derivada. Os pais e mães que têm filhos fora do casamento e que não moram junto. E que às vezes são deixados de lado. Acha que pagar pensão é suficiente. Nunca. Sempre entrar em contato. Eu tenho meu sobrinho, o pai dele quase não vem. Praticamente não vem. Veio no Natal, ele já está grande, meu sobrinho, com 18 anos. Tirou foto com o pai, pôs nos grupos. Eu encontrei com ele, falei, seu pai veio. Sim, me levou para comprar, falou que eu podia comprar o que eu quisesse. Um rapaz de 18 anos, imagina uma criança. Como ela não sofre com a ausência do pai. E aí vem a outra derivada. O cônjuge que não é o que tem filho fora do casamento, muitas vezes bloqueia o marido ou a esposa de ver o filho. Isso é grave, né? Gravíssimo. Então isso tem que ser, para formar uma sagrada família, mesmo que tenha filhos fora do casamento, é possível. Basta amar, né? Errei, mas agora eu vou amar meu filho, dentro do possível. Se eu não posso estar lá presente, eu vou mandar mensagem. Hoje tem o WhatsApp, meu filho, eu te amo. Né? Mas nunca deixar os filhos abandonados, jamais. Vice-versa também. Os filhos que abandonam os pais idosos, que muitas vezes estão aí jogados, ou tenha um filho que cuida e os outros lavam as mãos, né? Um que fica dia e noite, às vezes está acamado, e os outros, cadê? Como se não fossem filhos, ignoram. Isso é muito grave. Olha o que diz aqui
a primeira leitura. Deus honra o pai nos filhos e confirma. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados. Quem não honra não alcança o perdão dos pecados. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem honra o pai e a mãe será ouvido na oração cotidiana. Quem não honra pai e mãe não será ouvido na oração cotidiana. Olha só que gravidade é. Então, mas eu não posso estar lá. Tenta juntar então os irmãos, pagar um cuidador, né? Mas também vá lá dar o seu carinho, o seu amor. Não é só pagar o cuidador, né? Quantos pais aí chorando porque os filhos não vão visitá-los? Nós não temos esse direito. Não, mas meu pai e minha mãe sempre me fez mal, gosta mais do meu irmão. Já falei 1000 vezes. Geralmente os pais gostam de filho que dá trabalho. Filho canseira. Eles não são muito ligados aos filhos que são independentes. Por quê? Porque o filho que dá trabalho, às vezes usa droga, é mala, ele está lá sempre como filho, dependente. E os pais querem continuar pais. Aí ele chega, mãezinha, né? Eu quero. E eles se sentem úteis. Os filhos independentes, que às vezes até ajudam financeiramente, trata como filho, né? Mamãe, não pode isso. Papai, não pode isso. E eles se sentem, não querem isso. Então não é mais momento, depois da vida adulta, de ficar chorando, choramingando, falta de amor de pai, porque amou mais meu irmão, não amou a mim. É hora de você saciar sua carência aqui na Sagrada Família, no Santíssimo Sacramento, em Deus. Saciando a sua carência, você vai amar seu pai e sua mãe, que não te amou direito, incondicionalmente. Serve também para os filhos que os pais não dão atenção, ou não querem saber de você. E às vezes você carrega essa ferida. Vem aqui, pede para Deus curar o seu coração, e você amar seu pai ou sua mãe que não te ama, que não quer estar com você, de uma forma incondicional. Você vai ficar bem e ainda vai salvar seu pai. Imagina que um pai e uma mãe que não ama, é como se estivesse num buraco escuro. A sociedade diz, seu pai não presta, tadinho de você. Despreza seu pai, seria como se você jogasse mais terra no buraco. E na verdade o que você tem que fazer? Buscar o amor de Deus e dizer, papai e mamãe, não interessa se vocês me amam ou não. Eu te amo com o amor de Deus. E tira seu pai e sua mãe do buraco. Do buraco do egoísmo, da vaidade, né? Isso não é fácil, eu sei que não é fácil. Todo filho quer ser amado. E quando um filho não é amado por um pai, por isso estou puxando a orelha do pai e da mãe que não dá atenção aos filhos, isso dói, machuca muito. Mas o amor de Deus, se Ele permitiu isso, Ele pode superar a sua dor. Pode superar. Ele é capaz de te curar e de te dar o amor incondicional aos seus pais. Essas são as chaves, né? Para uma família viver em harmonia, assemelhando-se cada vez mais com a Sagrada Família. Claro que é normal uma briguinha ou outra, depois um pede perdão. Não é normal emburração, emburrar por semanas, meses. Isso é um absurdo, né? Casamento é para diálogo. Como é que vai ficar um marido emburrado? Já vi mulher falando que ficou um marido emburrado 2 meses. Que coisa mais louca, né? Se você tem algo para resolver, resolva no diálogo. Uma briguinha ou outra é normal. Depois um pede perdão, coloca o amor em prática de novo, eu te amo, né? Se os pais moram longe, vá o máximo que pode. Eu sei que financeiramente às vezes é difícil, mas liga. E assim a gente vai mantendo um relacionamento familiar mais próximo. Filhos que usam drogas, estão no pecado, como fazer? Amar a pessoa, separar, mas sempre acolher, rezar para que mudem de vida. Se forem violentos, aí tem que ver. Porque, de repente, se o filho é muito violento, ou o marido, a esposa, a igreja até permite que viva separado, até que se resolva pelo risco, né?
Mas se não é violento, se tem um marido alcoólatra, chega bêbado, que não está aguentando nem ver. Eu sei que todo mundo reza, não, muda meu marido, muda. E aí vai criando aquela raiva interior. Eu já vi que os casos de que as esposas acabam rezando para amá-lo, mesmo bêbado, resolve mais rápido. Sempre o amor resolve, é mais difícil. É mais difícil, a gente tem que rezar muito, pedir essa graça. Não é fácil, mas é o amor, geralmente, que cura, que liberta uma família, que liberta um coração que está ali sofrendo, né? Então tentem amar, tentem colocar em prática, mas busca primeiro o amor aqui na igreja. E por último, as perdas, né? Nós temos em 7º dia, as perdas familiares que às vezes a gente não consegue superar, principalmente pais que perdem filhos, mas também filhos que perdem pais, ou marido que perde esposa, ou vice-versa. É uma dor doída? É a mais doída que tem, mas também se resolve com a vida de oração. Deus consegue fazer quem sofre, quem tem saudade, sentir alegria. Não esqueçam disso. Juntar amor, alegria e sofrimento, só Deus consegue fazer isso. Mas para isso você tem que lutar. Lutar, isso, vindo à missa, rezando, pedindo a graça, implorando, mendigando. Às vezes fazendo até penitência, jejum, para que Deus entre no seu coração e te console. E te dê aquela certeza que o seu ente querido está no céu. E que você um dia estará junto com eles na ceia que Deus preparou para todos nós.